Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Manhã Diversa. Como é bom ter você aqui com a gente. Bom dia também para minha companheira Mariana Zacaron. Bom dia, Simone Moreira. Bom dia para o pessoal de casa. Tem muita coisa boa no nosso programa dessa quarta-feira. Hoje é dia 25 de maio, Dia Nacional da Adoção. E no programa de hoje nós vamos te contar uma história inspiradora e emocionante de uma mãe que depois de perder 2 filhos, bebês, decidiu adotar 2 irmãs gêmeas. Ai, pois é, coisa mais linda, né? E enxaqueca, gente, ó, quem sofre com esse mal? Conhece alguém aí com essas dores de cabeça terríveis, assim, ó? Então chama para assistir ao Manhã Diversa, porque aqui ao vivo a gente está no estúdio com um médico que vai tirar suas dúvidas aí sobre esse assunto e esclarecer para você que está em casa aí. Trabalhadores rurais, uma classe de brasileiros que soma cerca de 18 milhões de pessoas e possui direitos trabalhistas específicos. Gostou do programa que a gente preparou para você? Então fique com a gente porque o Manhã Diversa está começando agora. Hoje nós vamos falar sobre saúde e bem-estar. Sabe aquela dor de cabeça chata que fica latejando, que não passa nunca? Pois é, pode ser enxaqueca. E o incômodo causado pela enxaqueca é tão grande que algumas pessoas chegam até a ter náuseas e vômitos. Mas quem está com a gente nessa manhã ao vivo, aqui no estúdio para conversar mais com a gente sobre os sintomas e tratamento da enxaqueca, é o médico neurologista Daniel Schettini. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Simone, bom dia, Mari, um prazer estar aqui com vocês, viu? Prazer todo nosso de receber. Doutor, é uma dor quase que insuportável, né? E tem algumas causas. Então, eu queria que a gente começasse sobre essas causas. Quais são as principais envolvendo a enxaqueca? É importante, Simone, a gente diferenciar, porque assim, dor de cabeça não é sinônimo de enxaqueca. Dor de cabeça é um sintoma, né? E a enxaqueca é uma doença em que o principal sintoma é a dor de cabeça, além de outros sintomas menos frequentes, né? Muitas pessoas confundem e acham que enxaqueca é igual dor de cabeça. Não, dor de cabeça é um sintoma que o paciente sente, pode ser por conta de uma infecção, por conta de um tumor, por conta de um derrame, alguma coisa assim. Mas a enxaqueca já é uma doença em que o seu principal sintoma é a dor de cabeça. Então, não confundir a doença enxaqueca, que é uma, você fala, é a primária, não tem uma causa estabelecida, já a doença que causa esse sintoma, do sintoma dor de cabeça que pode estar frequente em várias outras doenças, entendeu? Olha só. E é possível diferenciar, então, a dor de cabeça de uma dor de cabeça comum de uma dor de cabeça de enxaqueca? O local onde ela acontece é diferente? Como que é? Pode sim, Mari. A principal característica da dor de cabeça da enxaqueca, ela é uma dor de cabeça geralmente unilateral, ou seja, afeta um lado do corpo, normalmente essa região frontotemporal aqui. Pode ser, na menor parte das vezes, bilateral, mas na maioria das vezes unilateral, pulsátil, fica latejando, uma dor de moderada, forte intensidade, incapacitante, em que o paciente ele tem uma piora quando vai fazer esse exercício físico e tem sintomas associados, como por exemplo, luz incomoda, barulho incomoda, o paciente pode ficar com náusea, chegar até muitas vezes a vomitar. Então esse tipo de dor de cabeça, geralmente unilateral, pulsátil, de moderada, forte intensidade, em que pode ser acompanhada com náusea, vômito, fotofobia, que é a reação inadequada à luz, e fonofobia, que é uma reação inadequada ao barulho, esses sintomas se enquadram no paciente de enxaqueca, principalmente se o paciente for na faixa etária que é esperado ter enxaqueca. E qual seria essa faixa etária, né, doutor? Porque pode variar isso também? Quem é mais afetado? Quem é mais afetado, Simone, são os pacientes de 18 a 65 anos, né? Então, normalmente, a enxaqueca começa na adolescência, no início da vida adulta, e ela tende a remitir, a melhorar depois dos 50, 60 anos de idade. Então, a vida adulta que é o paciente com enxaqueca. Criança pode ter, idoso pode ter, mas não é o mais comum. O mais comum é o paciente jovem, principalmente mulher. Mulher tem uma prevalência 3 vezes maior do que homens que tem enxaqueca. Olha, então, que tristeza para as mulheres, doutor. Puxa mais essa para nossa conta. A cada 3 mulheres com enxaqueca, uma
é o homem. Então é uma relação de 2 a 3 para 1. Então, mulher, na fase da vida adulta, na fase mais produtiva da mulher, é o perfil de paciente que tem mais enxaqueca. É difícil, né? Vamos aproveitar aqui. Tem alguma relação com os hormônios femininos? É isso? Tem muita relação com o hormônio. Tem muita relação, por exemplo, com a instabilidade hormonal, principalmente de estrogênio. Então, muitas mulheres têm, principalmente no período perimenstrual, a crise de dor, por conta dessa instabilidade hormonal. Muitas mulheres têm muita dor no período pré-menopausa, por conta da instabilidade hormonal. Então, enxaqueca e instabilidade hormonal andam juntas. Tá explicado, né, Mari? Tá explicado porque a gente está aí também nessa fila. Exatamente. Olha só, tem muita gente que sofre com enxaqueca que relata que existem alguns gatilhos que aí fazem começar aí uma crise. E uma delas, por exemplo, é alimentar, né? Quais que alimentos costumam causar esses gatilhos e qual que é a ligação do nosso sistema gástrico, né, digestivo, com o cérebro para realmente causar esse tipo de gatilho? Excelente pergunta, Mari. A enxaqueca, o gatilho da enxaqueca, ele é multifatorial. Então pode ter um componente, normalmente tem um componente genético. Então um paciente com enxaqueca, normalmente, de 70% a 80% dos casos, tem algum familiar de primeiro grau com enxaqueca. E também existem vários fatores ambientais, alimentares, que podem ser juntos gatilho para enxaqueca. Mas isso é muito individualizado. Então, tem pacientes que, com vinho tinto principalmente, isso inicia uma crise de enxaqueca. Alimentos como amendoim, alimentos embutidos, queijos amarelos, frutas cítricas. Então, tem pacientes, mas isso varia muito de paciente para paciente, que alimentos, sim, são gatilho para enxaqueca. Realmente é um problema que aflige muitas pessoas. Eu, felizmente, me livrei dessa, pelo menos por enquanto, não sei. Fica até a pergunta, a enxaqueca, ela pode surgir, de repente, assim, começar? Ou é algo que vai realmente começar numa determinada fase da vida? Normalmente começa nesse período do final da adolescência, início da vida adulta, e vai com a pessoa, se a pessoa tratar com muito menos frequência, muito menos necessidade, mas vai com a pessoa até 50, 60 anos de idade, né? E depois torna-se menos frequente. A enxaqueca, ela não tem uma cura. Você não consegue ter um tratamento que você vai ter cura da enxaqueca. Mas existem hoje, e cada vez mais, tratamentos mais modernos em que o paciente fica com crises quase que muito infrequentes e com a intensidade da crise quando ela vem muito pequena. Então o paciente consegue ter uma qualidade de vida muito boa. Porque a enxaqueca, ele é um grande determinante para má qualidade de vida, principalmente na mulher adulta. Então eu com meus 26 anos me livrei ou posso vir a ter ainda? Se você tiver com crise infrequente e tratando corretamente, você consegue controlar e ter uma vida normal. Agora, doutor, com relação a essa frequência, né? Tem alguns casos que tem enxaquecas pontuais, uma vez por mês ou então uma vez por ano. Isso pode variar. Como é que é esse tipo de leitura que a gente pode pensar, né, quando você tem um paciente diagnosticado com enxaqueca? Tem um período certo, como a gente tem também a enxaqueca crônica? Perfeito, Simone. Tem pacientes que têm crises infrequentes e esse paciente, então, ele está indicado fazer só o tratamento abortivo, tratamento para livrar o paciente da dor. Como, por exemplo, a mulher que tem a enxaqueca só no período menstrual. Ela não precisa fazer tratamento crônico, contínuo. Ela sabe que só o período menstrual que vai dar a crise de dor nela. Então, ela trata aquele período. Passado aquele período, ela fica sem medicamento e fica bem. Existem pacientes que têm crises muito mais frequentes. E este sim, além do tratamento abortivo, que é o tratamento que tira o paciente da dor, este merece tratamento profilático, que é o tratamento contínuo que o paciente faz para que não tenha dor ou que a crise venha menos frequentemente e com uma intensidade menor. Inclusive, a gente recebeu uma pergunta da Jéssica aqui de Juiz de Fora, que é justamente, né, ela quer saber como que é o tratamento, qual que é o tratamento adequado para quem tem a enxaqueca justamente no período menstrual. O tratamento é específico? Como que é nesses casos? Se estiver bem estabelecido, Mari, que a cefaleia, a dor de cabeça dela, tipo enxaquecosa, vem somente no período menstrual, ela pode fazer uso de medicamentos abortivos, são anti-inflamatórios, analgésicos, 2, 3 dias antes da menstruação dela, ficar até 2, 3 dias após a menstruação e acabou. Não precisa tomar mais nada depois disso, porque ela vai ficar bem. Então, se ficar muito bem estabelecido que a enxaqueca dela é muito relacionada e somente relacionada ao período menstrual, a gente faz esse tratamento abortivo na época da menstruação, né? Muitos pacientes não conseguem fazer isso, porque tem crise de dor em períodos que não tem analogia com a menstruação. E se for muito frequente, sim, precisa fazer o tratamento profilático. Agora, com relação a essa questão crônica, né, doutora, assim, quais as características do tipo de enxaqueca crônica? Seria só a periodicidade ou tem outros aspectos também que vêm junto?
Excelente, Simone. A enxaqueca crônica não é comum. Então, qual que é o conceito de enxaqueca crônica? O paciente que tem dor de cabeça mais de 15 dias por mês. Ou seja, mais da metade do mês ele passa sentindo dor de cabeça. Isso é o conceito, a dor de cabeça é das características de enxaqueca. Isso é o conceito de enxaqueca crônica. Isso acontece em cerca de 3% dos pacientes com enxaqueca só. O que muitas vezes acontece é o paciente que está em crises de enxaqueca frequentes, não faz o tratamento profilático, então ele fica abusando de analgésico. Existe uma cefaleia por abuso de analgésico. Então o paciente com enxaqueca, muitas das vezes ele tem correlacionado e associado uma cefaleia por abuso de analgésico. É o paciente que não faz o tratamento correto, não faz o tratamento profilático, e aí fica só tomando analgésico, e aí sim deflagra, além da enxaqueca, uma cefaleia por abuso de analgésico. E existe ainda um outro tipo de cefaleia primária, que é a cefaleia do tipo tensão, que é mais comum que a enxaqueca, que é uma cefaleia que dá na cabeça toda, em aperto, em pressão, mais no final do dia, muito associado com estresse, com ansiedade. Esses pacientes com enxaqueca também podem ter esse tipo de dor. Então, a enxaqueca crônica sozinha é raro. O que é mais comum é um paciente com enxaqueca ter outras dores associadas. Literalmente uma dor de cabeça. E você falou aí rapidamente da questão emocional, né? A gente falou um pouco dos gatilhos no bloco anterior e um possível gatilho é justamente a questão emocional. Conheço gente que tá passando por um momento de estresse, já sabe que vai chegar uma crise de enxaqueca que às vezes dura por dias, né? Então existe esse gatilho emocional também, né? E aí nesses casos, quando a pessoa sabe que o gatilho dela é o emocional, o tratamento é diferente? Como que é? Sua pergunta tem duas questões importantes, Mário. Primeiro, que o principal gatilho para a crise de dor na enxaqueca é o fator emocional, é o estresse. E a gente tem fases da crise da enxaqueca. O paciente começa com uma fase premonitória. Então ele tem o estresse, daí ele começa a alterar o humor dele, começa a ter, por exemplo, uma frequência de diurese, de urinar maior, tem uma predileção por alguns alimentos, ele prefere comer alguns alimentos. Isso, então, o paciente, com o tempo, ele vai saber que daqui a pouco vai vir a enxaqueca. Daí, a próxima fase, após a fase premonitória, é a fase da aura. 25% a 30% dos pacientes têm aura. O que é a aura? É um sintoma, não dor de cabeça, é um paciente que normalmente tem uma parte da visão acometida. É um pontinho cintilante, pisquinhos na luz. E aí esse paciente com aura, após, desenvolve enxaqueca, dor mesmo, e depois tem um período de reestabelecimento, em que o paciente, depois da melhora da dor, ainda fica um pouco confuso, um pouco cansado, para aí sim sair dessa crise completa. É muita energia, né, doutor? Porque o corpo, né, a gente estava falando sobre o cérebro essa semana aqui também no programa, falando da importância dele, e quando tem uma crise de enxaqueca, desestrutura tudo. E nesse diagnóstico, o paciente também ele pode ajudar, né? Se ele fizer um mapeamento aí para facilitar esse diagnóstico. Os dias que eu tenho, se observar, isso é super importante, né, doutor? Isso é fundamental, Simone. Isso a gente chama de caderno da dor ou diário da dor. É o paciente, ele anotar quando ele tiver dor, quanto tempo durou, qual foi a característica da dor, se teve algum alimento que deflagrou, se teve alguma privação do sono ou uso excessivo de bebida alcoólica. Então, ele reconhecer o que pode causar, o que pode ser o gatilho para a dor dele, qual é a característica da dor, porque isso ajuda muito o médico e o neurologista a cuidar desse paciente para que ele não tenha uma frequência absurda de dor, né? E como que é esse diagnóstico? Quais que são os exames que são feitos para identificar que a pessoa realmente tem enxaqueca, não é só uma dor de cabeça? O diagnóstico é clínico. Não existe nenhum exame de sangue que vai detectar enxaqueca, não existe nenhuma alteração na tomografia, né, ou na ressonância que vai diagnosticar enxaqueca. O paciente que chega para a gente com uma cefaleia, com uma dor de cabeça, com essas características, estando nessa faixa etária, sem nenhum sinal de alarme, esse paciente tem um diagnóstico na primeira consulta de enxaqueca. Principalmente se tiver uma história familiar positiva, né? Quais são os sinais de alarme para a gente investigar melhor esse paciente? Fazer uma ressonância, fazer às vezes uma punção lombar. Pacientes que começam a dor acima de 50 anos de idade, não é comum ser enxaqueca isso. Uma dor muito, muito forte que acorda o paciente à noite, ou então o paciente tem sempre um padrão de dor e agora o padrão de dor mudou. Ele tinha uma dor sempre unilateral, pulsátil, agora ele tem uma dor muito forte que acorda ele de manhã, na dor de cabeça toda. Então mudou o padrão de dor dele. Isso a gente tem que investigar melhor. Então existem alguns sinais, ou seja, uma outra ocasião também que é importantíssimo falar. O paciente que atinge o nível máximo de dor muito rápido. Ele está normal, de repente começa uma dor absurda e em segundos está no nível máximo da dor. Então essas são características, são sinais de alarme que
tem que ser investigado melhor. Então, fazer um exame de imagem, às vezes fazer um exame do líquor, para a gente diagnosticar, descartar causas secundárias para essa dor. Então, realmente, esses exames são feitos para realmente só descartar que não é enxaqueca. A enxaqueca em si é identificada Clinicamente. Na consulta médica, mulher, jovem, faixa etária, com cefaleia, com as características típicas, a gente diagnostica na primeira consulta. Agora vamos falar de evolução também, né, doutor? Você tinha comentado aí sobre as evoluções nesse tratamento. O que a gente tem hoje, né? Como que é feito esse tratamento para enxaqueca, as possibilidades que a medicina dispõe? O tratamento, ele é dividido em 2 momentos. Primeiro, o tratamento abortivo, que é o tratamento em que o paciente está com dor. Então, a gente tem que tirar o paciente dessa dor. Que a gente faz uso de analgesia, analgésico simples, de pirona, paracetamol, alguns anti-inflamatórios. Então, esses pacientes respondem a esse tipo de medicamento. Se não responder, a gente faz um uso de outro grupo de medicamentos, que são os triptanos ou os ergotamínicos, que são mais específicos para enxaqueca. E aí, se não responder, hoje em dia nós temos agora, isso é recente, 2018 para cá, uma classe de medicamentos que são os anticorpos monoclonais, que agem especificamente em uma das substâncias que deflagram enxaqueca. São medicamentos que a gente tem, infelizmente, um acesso um pouco mais restrito pelo preço e só usado para paciente que é refratário. Então, paciente com dor, a gente tem que tirar ele da dor. Começa lá de baixo, analgesia simples, anti-inflamatório, não deu certo, vai para triptano, ergotamínico, não deu certo, anticorpo monoclonal. Esse é o tratamento abortivo. Existe o tratamento profilático, que é o paciente que tem muita crise de dor, a gente tem que evitar que ele entre na crise. Então, o que a gente faz ou com anticonvulsivante, ou com antidepressivo, ou com beta-bloqueador, depende do perfil do paciente. Olha, é bom quando a gente vê, né, tanta evolução, quantas possibilidades. E recente, né? Isso é o mais legal, assim. Bom, a gente tem participação das pessoas de casa, vamos trazer algumas aqui. A Jéssica, de Juiz de Fora. Qual o tratamento adequado para quem tem enxaqueca no período menstrual? Essa a gente já perguntou. Ah, já foi. Agora é a Amanda de Santa Luzia, porque chegou tudo aqui pra gente nesse momento. Anticoncepcional interfere na enxaqueca devido aos hormônios, doutor? Amanda, obrigada, viu, pela sua participação. Depende do anticoncepcional, Simone, e depende de como é a enxaqueca da paciente. Existe um subgrupo de enxaqueca, que a gente chama de enxaqueca hemiplégica, e também existe um outro subgrupo, que é a enxaqueca basilar. São subgrupos mais graves de enxaqueca, em que o uso de anticoncepcional aumenta muito o risco de AVC nessa mulher. Então, isso é muito importante a gente saber qual tipo de enxaqueca que essa paciente tem, para a gente saber fazer o melhor tratamento. O anticoncepcional, dependendo dele, de qual componente de hormônio que ela está fazendo uso, ele pode ser benéfico sim, para tirar a paciente da dor, principalmente quando ela só tem dor no ciclo menstrual. Mas existe um subgrupo de enxaqueca e uma classe de anticoncepcionais que podem piorar a enxaqueca e causar risco de AVC nessa paciente jovem. Olha só. E existem hábitos que a pessoa pode ter para diminuir as crises de enxaqueca? Mara, excelente. Existe sim. O paciente tem que fazer atividade física, apesar de que durante a dor, a atividade física piora a dor, então é contraindicada, mas no momento intercrise, ou seja, que ele não está tendo dor, a atividade física é essencial. Não fazer privação do sono, ou seja, ter um sono regular, um sono reparador, bebida alcoólica de forma moderada, não se alimentar com aqueles alimentos que ele já identificou que faz mal a ele. Às vezes, então, por exemplo, vinho tinto faz mal a ele, amendoim, chocolate, fritura, gordura. Então, você tem que evitar. Por isso que é tão importante aquele calendário da dor, para a gente saber o que faz mal para aquele paciente. Então, essas medidas no dia a dia acabam diminuindo muito a frequência e a intensidade da dor nesse paciente. Mais perguntinha aqui então, a Isabelle de Betim. Bom dia. A exposição à luz de aparelhos eletrônicos pode contribuir com a enxaqueca? Pode sim. Não em todos os pacientes, Isabelle. Nos pacientes que eles já repararam que a luz interfere na dor dele, aí sim, esse paciente ele tem que evitar ao máximo a exposição à luz, principalmente aquela luz repetitiva, né? Então é conhecer, né? A pessoa tem que ficar realmente atenta a esses gatilhos, é fundamental para evitar, tem paciente com enxaqueca, Mara, que come chocolate não sente nada. Tem paciente que come uma barrinha, morre de dor. Então é muito individualizado, né? E existem outros fatores externos que podem contribuir para a enxaqueca, além, né, assim, fatores, às vezes, comportamentais ou fatores, né, de algum relacionados a outros problemas? O transtorno emocional, o transtorno de ansiedade, ele é um fator externo importantíssimo, né? Junto com a história familiar. Então, pacientes que têm história familiar, principalmente de parentes próximos, pai, mãe, irmãos com enxaqueca, e pacientes muito ansiosos, esses pacientes estão muito propensos a ter crise de dor
do tipo enxaquecose. Ainda que seja uma crise, né, doutor? Se há essa relação, por exemplo, de um parente próximo que teve ou na adolescência uma crise, se o pai teve e agora você tem essa incidência, você já pode fazer esse tipo de relação. Simone, para você definir o diagnóstico de enxaqueca, não pode ter tido uma crise só. Tem que ter mais de uma crise com essas características. Mas uma crise já deixa a gente alerta, né? Para um possível quadro enxaquecoso. Legal. E aqui, outra pergunta do pessoal de casa. Ó. A Fabienne Ferreira, de Juiz de Fora, disse que ela desconfiava de enxaqueca e, ao fazer uma tomografia, descobriu que é uma sinusite de tipo raro. É comum confundir sinônimos de outras doenças com enxaqueca? Quais doenças que costumam, né, enganar mais nesse sentido? Muito comum confundir enxaqueca com outros tipos de dor de cabeça. É que nem eu falei no início, enxaqueca é uma doença em que tem a dor de cabeça como sintoma. Mas o sintoma dor de cabeça ele pode estar presente em várias outras ocasiões, inclusive uma sinusopatia, como é o caso dela, né? Mas também não é tão comum uma sinusopatia ficar causando dor de cabeça frequente. Normalmente a pessoa tem uma sinusite, naquele momento pode ter dor, mas tratada a sinusite, acabou a dor. Se a dor dela persiste, apesar e a despeito do tratamento da sinusite, ela tem que procurar um neurologista para avaliar melhor essa dor nela aí. Legal, ó, tem a última perguntinha só para a gente comentar aqui, é da Luciene, de São Joaquim de Bicas. Bom dia, meu marido anda com dores de cabeça constantes, são dores fortes. Isso pode ser enxaqueca? Um pouco disso aqui que a gente está falando, né, dessa diferenciação. Isso. É o que eu falei, Luciene, né? É o que eu falei, Luciene. Depende da idade dele. Se ele tem mais de 50 anos, uma dor que ele nunca teve na vida e começou agora, mudou o padrão de dor dele, ele com certeza tem que investigar para outras causas de dor de cabeça. Muito provavelmente ele não tem enxaqueca, tem uma outra causa de dor. Então é realmente importante. Eu acho que é identificar esses sinais, né? E ver de toda forma. Tá tendo uma dor de cabeça forte, uma dor de cabeça normal, uma dor de cabeça frequente, procurar um médico, né? 90% da população vai ter dor de cabeça alguma vez na vida. Então existe dor de cabeça por estresse, ou por cansaço, ou ansiedade, e aí tudo bem, você toma um analgésico, melhora. Mas se é uma dor que vem te acompanhando, impacta na sua vida, você não consegue trabalhar e estudar por conta dela, não justifica hoje em dia você não procurar um atendimento para tratar, né? Porque que a gente falou anteriormente, o tratamento está cada vez mais moderno e a paciente tem uma qualidade de vida normal. E a enxaqueca é uma doença, né? É uma doença. E tem doutor, muito obrigada por trazer aqui esclarecimentos, por disponibilizar um tempo, né, para esse bate-papo aqui com a gente, com o pessoal de casa também. Obrigada pela presença. Obrigado, viu? Eu que agradeço, foi um prazer. Muito obrigada. Você fique com a gente. Hoje tem mais temas aqui no nosso programa, preparados com muito carinho para você.